Os brasileiros foram às praias, aos bares no fim de semana, prolongado pelo feriado de ontem, 7 de setembro. Imagens de aglomerações de pessoas sem máscara foram registradas em várias cidades. Essas imagens aí são do Rio de Janeiro, onde o Comitê Científico da Prefeitura se reúne para voltar a discutir algumas medidas de distanciamento social. E com este assunto, começa agora o grande debate de hoje. Participam comigo os advogados Tiago Anastácio e Gisele Soares. Tiago, Gisele, bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom, a pergunta é a seguinte: governos deveriam reprimir aglomerações em praias, em bares, em outros locais de acesso público? A introdução é da Gisele Soares. Bom dia. Bom dia. Não, em absoluto, até porque não existe a menor possibilidade, ainda que contando com todo o efetivo de policiais e de fiscais das cidades, de conter essas aglomerações. As imagens que nós acabamos de ver falam por si. Os governos precisam ser criativos, os governos precisam trazer novas soluções de flexibilização e novas possibilidades de ocupação desses espaços públicos de forma consciente. Uma pesquisa recente mostrou que os brasileiros são adeptos do uso de máscara. Mais de 83% respondeu à pesquisa dizendo que tem essa conscientização sobre a necessidade do uso de máscara como forma de prevenção ao coronavírus. Também, uma outra pesquisa recente mostrou que mais de 60% dos brasileiros defende o relaxamento dessas medidas tão rígidas de isolamento e de distanciamento. Portanto, o brasileiro está consciente do coronavírus, está consciente dos perigos. O que é preciso é que os gestores encontrem um meio termo, que ajam com bom senso. É uma medida bastante importante este diálogo do setor público, ou seja, dos municípios, que são os órgãos que estão mais próximos ali da população, então o prefeito, os vereadores, que eles conversem, que estabeleçam diálogos com lideranças, com formadores de opinião, com a iniciativa privada, para que juntos encontrem soluções. O Brasil está caminhando para a primavera e depois para o verão. Os brasileiros gostam muito de ocupar espaços públicos, até pelo calor, as praias, os parques, os bares. A tendência é que, havendo finais de semana de sol e de calor, haja sim aglomerações e não há a menor possibilidade, e nem é de interesse do Estado, a aplicação de multas e de sanção. O que nós precisamos agir é na prevenção, é na conscientização. E o brasileiro se mostrou consciente pelas recentes pesquisas, inclusive uma pesquisa que mostrou que os brasileiros, mais de 75%, concordam e irão se submeter sim às vacinas, ainda que essas vacinas ainda estejam em teste. Já foi também objeto aqui do nosso debate, ainda que haja pessoas que tenham medo justamente por conta das limitações do tempo curto em que essas vacinas foram desenvolvidas. Então, este é o momento de repensar, este é o momento de criação de novas formas de flexibilização. Tentar conter a população e tentar proibir será pior. Por quê? Porque a ocupação será desordenada. Tiago? Tá me lembrando Caetano, né? Proibido proibir. Agora, eu fico preocupado, Rafael e Gisele, com outro aspecto. Será que a população de fato está consciente? Será que os números são reais? Porque entre os números que vêm de uma pesquisa e as imagens que nós vimos, há uma grande diferença, há uma grande distância entre os fatos e os argumentos que vão sendo lançados ao longo do tempo. Eu sou sempre favorável que o Estado possa intervir o menos possível na vida das pessoas. Mas nós precisamos nos lembrar também que a lei é criada pelos nossos representantes, ou seja, por nós mesmos. Se existe uma legislação à disposição, legislação de combate ao coronavírus, em razão da pandemia, que foi de origem do Executivo, tramitou no Congresso Nacional, depois foi sancionada. Depois que houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, reafirmando o que está em letras claras na Constituição sobre a responsabilidade do gestor público mais próximo da sua população, porque isso é a competência concorrente, o que não exime o governo federal das diretrizes gerais. E também, e mais importante, existindo leis sanitárias vigentes e uma legislação penal que protege a legislação sanitária,
eu não vejo por que atitudes não possam ser tomadas. O ponto, então, o que me parece, e acho que passamos por isso ontem no debate, Gisele e Rafael, é o seguinte: nós estamos próximos de eleição. A eleição desse ano para prefeitos e vereadores será uma eleição muito interessante, até mesmo porque, dentro dessa dicotomia que vivemos na política brasileira, ninguém terá coragem de tomar medidas impopulares. Nós estamos já dentro de um processo eleitoral, só os grandes líderes, e convenhamos, nós não os temos no Brasil, pelo menos em cargos. Os grandes líderes são capazes de medidas impopulares e seria muito impopular para qualquer governante que busca a reeleição tomar medidas dessa natureza. Seria necessário conscientização do povo? Ok. Sem dúvida. Dá tempo? Não dá. Todos os esforços já foram feitos e o povo não se conscientizou. Então, agora é ao Deus dará. Espero que pelo menos usem as máscaras e que possam ir às praias e aos parques com um distanciamento de 1,5 m, 2 metros. O que não aconteceu nas praias. Ok. Estavam sem máscaras e sem distanciamento. Mas esse é o desafio, né, Tiago? Mais do que impopular, são medidas ineficazes. É muito difícil, nós vimos a quantidade de pessoas. Então, a necessidade é de encontrar uma solução de meio termo. Se as pessoas irão para as praias, se elas irão ocupar aqueles espaços, então que essa ocupação se faça de forma consciente e com um distanciamento. Há, sem dúvida nenhuma, essa possibilidade. Hoje, por exemplo, mais de 120 municípios estão retomando as aulas. Essa retomada das aulas foi adotada com todos os protocolos e será um teste. Sem dúvida nenhuma, o coronavírus, ele me lembra nós, pais e mães de primeira viagem. Quando a gente começa a entender o filho, quando a gente acha que estabeleceu uma rotina, vem uma novidade que muda tudo. O paladar muda, o sono muda, o dente começa a nascer. Então, o coronavírus é um vírus dinâmico e é um vírus que exige a todo momento que haja por parte dos gestores e também por parte da população adaptações às inovações. Então, a cada inovação do vírus, nós precisamos também inovar as medidas de cautela. Então, o São Paulo, por exemplo, está há 4 semanas já em queda nos índices de contaminação. Todos os estados estão nas últimas semanas em queda, à exceção do Amazonas. Então, já estamos numa situação diferente do que estávamos há 2 meses atrás. E nessa medida, cabe aos gestores encontrar outras soluções. Quais são as soluções? A solução do distanciamento. Impedir as pessoas de ocuparem os espaços públicos, muito difícil, até porque a própria lei federal mencionada por você, Tiago, e também a Organização Mundial de Saúde, elas trazem as medidas mais rígidas de isolamento como medidas de exceção. Isso porque elas têm consequências muito nefastas, não só para a economia, mas também para as pessoas. Então, medidas de isolamento precisam ser medidas de exceção. Qual é a regra, então? A regra tem que ser formas de relaxamento, formas de flexibilização que possibilitem às pessoas a retomada das suas atividades econômicas, das suas atividades de esporte, das atividades escolares, mas com todas as cautelas, com todas as precauções. E, havendo realmente uma escalada, então será necessário fazer uma reavaliação. A Inglaterra reabriu as escolas, reabriu a economia e há hoje uma constatação de um aumento nos índices de contaminação, um aumento quase que no nível 1, ou seja, um nível 1 que exigiria novas formas de isolamento. Mas, ao se verificar quem são os contaminados, são jovens. Esses jovens, então, não estão tendo uma significativa diferença na ocupação dos hospitais, embora estejam se contaminando mais. O que isso exige do governo inglês? Exige criatividade, exige verificação para, então, adotar as novas medidas. Agora, isolar todo mundo, proibir de as praias, proibir de ir nos parques, nós vamos acabar vendo situações que já tínhamos visto antes, de pessoas sendo presas, de desacatos, enfim, de desrespeito, porque as pessoas precisam, sim, ocupar esses espaços públicos. Agora, nós tivemos tempos de nos prevenir, né? Por exemplo, hoje é uma reunião do Comitê Científico da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Não sei exatamente o que é que eles vão decidir nessa reunião do Comitê Científico da Prefeitura do Rio de Janeiro. Se antes do final de semana já havia a previsão do tempo, que indicava muito sol, já havia a indicação de que os hotéis estariam todos
lotados e já havia experiência de finais anteriores em praias e em bares lotados também. Então, o que é que nós podemos fazer a partir de agora para evitar que cenas como as do final de semana, não só no Rio, em São Paulo, no Recife, em Salvador, em outros lugares, voltem a se repetir, se a experiência já está aí, né? Falta o quê? Vontade? Não, rezar, Rafael. É a única coisa que nos cabe. Porque é aquela história. Conscientização já foi posta em massa. Todo mundo sabe os riscos e a gravidade. Temos 135 mil mortos no Brasil. Milhares de contaminados todos os dias. Há uma diminuição nas mortes? Porque está morrendo quem tem que morrer. Convenhamos. Nós deixamos ao Deus dará e a coragem e a experiência que os médicos foram adquirindo ao longo do tempo. Ou a gente vai voltar a falar de cloroquina. Não dá, né, gente? Então, nós temos aqui rezar mesmo. Por quê? Porque, embora eu seja um crítico exatamente dessa relação Estado e indivíduo, porque esse é o meu exercício profissional, nós temos que lembrar também que existe uma estruturação de Estado. As leis que existem são leis que advêm do povo. Agora, o povo também não pode reclamar das suas próprias leis, que aprenda a votar. Não há esse jogo, que é um jogo de pessoas que não têm pé na realidade. Nós estamos vendo agora o surgimento de uma série de pensadores que não têm profissão, que começam a lançar frasezinhas soltas de livros que não leram, para falar sobre comunismo, conservadorismo, liberalismo, mas que não tem pé na realidade. Vamos à realidade? Há proibição sobre as praias? Não, tanto que as praias estavam abertas. Houve conscientização? Houve. Mantenham a distância, usem máscaras. Os poucos fiscais estavam nas orlas, não estavam? Estavam. O que o povo fez? Dane-se. E aí o que você faz? Temos um arcabouço legal. Só que aí é que tá. Vamos nos lembrar daquele papinho entre o presidente da República e o ministro da Justiça? O já finado ministro da Justiça? Isso daí é ditatorial. Presidente, tem o 268 do Código Penal, que serve para proteger, em última instância, exatamente a vigilância sanitária, ou seja, a verificação que o Estado, o poder público, deve fazer sobre a questão da saúde pública. Só que é que tá, você aciona a lei no Brasil, é considerado ditador? Vejam só, praias estavam abertas, pediu-se consciência da população. Vejam o que a população fez. A culpa é do governo? Longe de mim de defender o Crivella, hein? Pelo amor de Deus. Mas a culpa é dos governos também? Não, gente. Não. Numa democracia, coloco o que coloquei ontem aqui. Numa democracia, o principal responsável pelas coisas é o povo. E o povo que cria as leis, escolhe aqueles que irão executar as leis também. Então, como vamos conscientizar? Não dá mais. Nós estamos há 6 meses debatendo aqui conscientização das pessoas. Com pessoas propositadamente confundindo o poder público como se estivéssemos num período de tiranos, enquanto a lei é criada pelos representantes do povo. Desculpem, é impossível resolver isso, o diálogo é impossível. Mas esse é o desafio da gestão pública, né, Tiago? Gerir pessoas. E esses que lá estão assumiram esse desafio. Não. Tem que gerir a administração pública. As pessoas, elas se autodeterminam. São as liberdades individuais. Pois é. Agora, eles acham que liberdade individual é orgia? Não. Ora, não dá. Rezar sempre é uma boa medida, a religiosidade, ela alimenta a alma. Mas, mais do que isso, nós não podemos desistir e o gestor público de forma alguma. Então, está posto um desafio. As pessoas querem ir para as ruas. Temos a informação de que estão conscientes de que precisam adotar medidas de distanciamento, de que precisam usar máscaras. Então, vamos abordá-las de uma outra forma. Vamos
vamos abordá-las de uma outra maneira para que consigamos, então, não só a conscientização, mas também que as suas atitudes se reflitam nessa conscientização, nessa responsabilidade de não se admitir a contaminação pública. Então, estamos caminhando, mais uma vez, para um longo período de finais de semana maravilhosos, como as imagens também que vimos há pouco. Foi realmente um feriado belíssimo. Nosso país é um país abençoado em termos de clima, de praias, de parques. Há uma reclamação constante aqui em São Paulo de que há poucos espaços públicos de lazer. Há, inclusive, ruas e avenidas que são, nos finais de semana, transformadas e isoladas em espaços para que as pessoas possam ir praticar atividades de lazer, culturais e de esporte. Então, este já era um desafio da cidade e agora aumenta com essa situação do coronavírus. O que fazer? Conscientizar e organizar para que esses espaços públicos sejam ocupados de forma a não permitir as aglomerações, ou seja, que as famílias fiquem isoladas. Eu vi algumas imagens de algumas praias, Thiago, em que havia uma organização na ocupação das pessoas, havia quadrados para cada um se acomodar. Isso já tinha sido visto em algumas praias europeias, que também houve essa organização. Essa é uma boa medida, já que as pessoas irão para a praia, irão para os parques, que então se determine ou se dê parâmetros ou critérios para que as pessoas se distanciem. A distribuição de álcool em gel, aqueles aviões que passam nas praias com faixas fazendo propaganda, que tragam também essas informações, chamando a atenção das pessoas para as medidas de isolamento. Porque nós estamos caminhando para uma flexibilização que se mostra realmente reversível, a não ser que haja um aumento muito grande no número de contaminações, o que não vem sendo revelado pelos números. Então, a conscientização é cada vez maior e desistir, na minha opinião, não é uma possibilidade. Então, precisamos seguir sendo criativos e insistentes. Gisele, vamos lá, não é desistir. Rezar, muito pelo contrário, não é um ato de desistência. Muitas vezes, rezar é um ato de protesto, até mesmo para que você tenha força para o protesto. Né? Rezar é um ato individual, personalíssimo, sobre o qual o Estado não deve se meter. Sem dúvida. Da mesma forma como o Estado não deve se meter nisso, será que nós vamos chegar ao máximo do paternalismo, que todos ficam cheios de ui, falando de paternalismo do Estado, que o Estado vai ter que pegar a cadeira da praia, o guarda-sol da praia, e o Estado vai ter que dar 3 passinhos para falar, olha, o senhor fique aí, distante, nessa distância dos 3 passos? Isso é função do Estado? Não. É do povo, é da população, a população está consciente. Agora, o problema é que você traz um número sobre conscientização do uso da máscara que as imagens revelam o contrário. Pois é, então, e é esse o trabalho e é esse o desafio de todos nós. Eu acho que nesse momento de pandemia, Thiago, todos precisam ser flexíveis o suficiente e todos precisam estar engajados em prol do bem comum. Então, ainda que não caiba ao Estado, numa situação ideal hipotética, de determinar onde as pessoas deverão ocupar os espaços de praia, esse é um momento excepcional. Então, este talvez seja um momento, inclusive, de pedir auxílio para também os vendedores ambulantes, para que eles ajudem também nessa conscientização. Então, as pessoas que caminham nas praias fazendo as suas vendas dos seus produtos, que também auxiliem nessa conscientização de distanciamento. O que eu não vejo como possível é proibir as pessoas de irem à praia, fechar os parques. Isso é impossível. Então, já que vamos ocupar esse espaço, essa é uma situação, essa é uma premissa verdadeira, então que trabalhemos com essa realidade para que ela seja exercida, hoje eu estou enrolada, da melhor forma possível. Nós vamos para os argumentos finais, começando pelo Thiago agora. Thiago? Rafael, o Brasil vive um dos momentos mais graves da sua história, como ao redor do mundo. O problema é que nós aqui estamos divididos com o advento de algo novo, que é o excesso de informação. Nós não sabemos muito bem como agir. A notícia vem ou de sites, ou de blogs, ou de redes sociais, vem do jornalismo clássico e nós não sabemos mais o que fazer diante de tanta notícia. Eu acreditava que depois de 6 meses isolados, na internet, olhando para a televisão, se conscientizando, vendo os números de mortes subindo de forma cavalar todos os dias, já houvesse a conscientização das pessoas. Não me pareceu, e vocês viram que não protesto de modo algum nas últimas semanas, sobre o relaxamento
dos isolamentos sociais. Agora, essas imagens beiram um ridículo, porque aí as pessoas que são contrárias ao paternalismo se refugiam no paternalismo para os seus argumentos. E aqui não é o ponto da Gisele, não. Estou fazendo uma crítica geral. Qual o outro problema? O outro problema é que nós estamos querendo também que o Estado faça mais campanhas de conscientização. Me desculpem. Se há algo que eu sei precisa de lei, de regulamentação e que a cidadania precisa ser firme, é a proteção do indivíduo contra o Estado. Agora, mas também não nos façamos de bobos. Não nos façamos de bobos. Liberdade não é algazarra. Liberdade pressupõe responsabilidade. Okay. E o que nós estamos vendo é irresponsabilidade. Querem gozar das liberdades? Sejam responsáveis, porque senão os tiranos surgem. Gisele? Eu gostei muito da expressão excesso de informação, Tiago. Sem dúvida nenhuma, este é um momento, e o brasileiro em particular, ele é muito ávido por informações, e é justamente por isso que o brasileiro é tão apegado a redes sociais, ao uso de internet, justamente pela busca dessas informações, e vivemos realmente um momento em que há excesso de informações. A própria Organização Mundial de Saúde, acho que ontem ou antes de ontem, numa das suas manifestações, até mencionou que o Brasil tem essa particularidade de ter muitas informações, o brasileiro busca muito essas informações. Então, que sejamos e que utilizemos essa nossa busca, essa nossa vontade de cada vez mais de termos informações, de usarmos até mesmo essas informações que recebemos agora, essas imagens chocantes de tantas pessoas nas praias, para então revertermos essas imagens, esse excesso de informação em conscientização. Não existe uma solução fácil. O coronavírus traz desafios cada vez maiores aos indivíduos, aos gestores, às relações sociais, às relações entre particulares, às relações nossas com o Estado, as responsabilidades que entendemos que sejam ou não dos Estados ou que sejam ou não das pessoas, dos particulares. E a ocupação dos espaços públicos está aí, ela irá acontecer, as escolas estão sendo retomadas, irão ser retomadas cada vez mais e, neste momento, é sim o momento de cidadania, de engajamento, de conscientização, de exercício consciente das nossas liberdades. Realmente, as nossas liberdades individuais, elas têm o limite onde encontram a liberdade individual do outro. E a saúde é um dever e uma responsabilidade de todos. Então, que ocupemos sim os espaços públicos, que cobremos dos nossos gestores, que travem diálogos com os particulares para que então, juntos, nós consigamos encontrar boas soluções para uma ocupação consciente que não escale os nossos números, que não aumente os índices de contaminação e nem muito menos os índices de ocupação dos hospitais que, ainda bem, ainda estão controlados. Obrigado, Gisele, Obrigada. Tiago. Lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.